O homem pensou que o planeta era somente seu. Para o futuro, ele projetou dominar a natureza que um dia o acolheu. Alerta para o mundo atual, imagens, terror irreal, humanos dominados pelo mal. E eu entrei, hein? Dominados pelo mal. Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar. E quem quiser ver em outro lugar, o meu paraíso, lugar mais perfeito não há. Mas do Borel a Xangri-Lá. É a partir desse samba especial no coração de todo tijucano que desenvolvemos o nosso episódio de hoje do Ensaio 55. Ensaio 55 é um podcast ensaístico de temas que circulam em teses, dissertações, livros ou simplesmente nas cabeças das pessoas. É um espaço para ensaios e reflexões com relação aos acontecimentos da história e do mundo, ou apenas sobre a própria existência. Ensaio 55, o podcast para ensaiar o futuro, onde as ideias ganham o seu pensamento. Eu sou Franco Nascimento e o nosso ensaio vai começar. A pergunta condutora do episódio de hoje é: qual é a cor do futuro e por quê? O questionamento é produto das imaginações impostas a partir das idealizações ou cenários apocalípticos em torno do amanhã. Em inúmeras produções cinematográficas, o futuro é sempre muito diferente dos dias atuais, mesmo a sua imaginação sendo potencialmente consequência da realidade atual. Considerando o universo infantil, os desenhos animados, o futuro sempre foi imaginado de maneira prateada e a partir de representações futuristas, com carros voadores, arranha-céus espelhados, tudo muito prateado e luminoso. O melhor exemplo talvez seja a ilustração dos Jetsons, a animação de desenho. Uma pergunta que fica: qual é a temperatura nesse futuro? Tá todo mundo sempre muito bonitinho, todo mundo arrumadinho, ninguém sente calor, sem árvore, sem água. Na idade adulta, a realidade vai se apresentar uma perspectiva mais nefasta ou não. Para os que apreciam as imaginações alheias, o prateado em tom mais realístico, sem a mesma simpatia do universo infantil, o cinza, o extremo azul, o branco nevado, o desértico, se tornam constituintes no futuro, todos diretamente ligados às ações humanas. Em 25 anos de Matrix, a gente vê um mundo dominado por máquinas que decide o futuro dos seres humanos. E quem domina essas máquinas? Nos segredos das águas, o mundo é encharcado, todo de azul. O mar toma conta de tudo. No Expresso do Amanhã, voltamos para a Era do Gelo. O mundo fica todo branco, tomado por neve e grandes calotas polares. Em Mad Max? Em Mad Max, o mundo volta a ser desértico, todo deserto. O verde não aparece em nenhum desses mundos. O selvagem e o que antes era chamado de inferno verde não são componentes desse mundo. E aí a gente se pergunta: por quê? Por quê? O verde some por quê? Por que o futuro nunca é verde? Eu queria fazer essa pergunta no episódio e também para os nossos amigos Bruna Werneck e Pedro Guimarães. Por que, gente? Por que o futuro nunca é verde? Oi, gente, Bruna falando. Eu acho essa pergunta muito pertinente, Franco, porque eu acho que tem um desafio, que quando a gente olha para o futuro, é um medo e uma necessidade de subjugar a natureza, né? O ser humano se vê um pouco um apartado da natureza. Então, esse cenário, esses exemplos todos que você trouxe, quando é um futuro em que tudo funciona, em que é ordeiro, ele é muito limpo, muito ascético, muito artificial, em que as máquinas nos ajudam e tudo no vidro, escovado. E tem os que são distópicos, que é justamente quando perde o controle da natureza e essa natureza vingativa, desértica, que não nos provém mais vida, né? Então, nos dois casos, você coloca quase que em oposição a questão da vida, da nossa sobrevivência,
e o controle e o domínio da natureza. E eu acho isso muito importante de pontuar, e muito feliz esse seu apontamento, porque tem essa questão do como é que a gente não consegue sequer vislumbrar um futuro em equilíbrio, né? Que seja bom para nós, em conjunto com a natureza. É um futuro meio caótico o tempo inteiro, né? Eu fico sempre. É um futuro meio caótico o tempo inteiro que eu fico pensando, assim, o que leva a gente a esse futuro, sabe? O tempo todo é uma Ou ele, racionalidade que ou ele é desloca. caótico, ou ele é extremamente ordeiro, ele transforma os seres humanos em quase máquinas, em seres perfeitamente coerentes, né? Nos Jetsons é isso, assim, tudo funciona de acordo com o que está previsto, não existe essa frustração com a máquina, que a máquina não está fazendo o que deveria, não existe uma tentativa de subverter e fazer algo diferente do que estava previamente programado. Então, eu acho isso assim, o otimismo está atrelado a uma coisa quase robótica e programada dos seres humanos. Também uma série, você deixou de mencionar aí, que é o nome em inglês é Severance, em português eu não sei o nome, que é isso, num futuro em que a gente reparte o nosso cérebro, tem o cérebro do trabalho e o cérebro da vida fora do trabalho. E o espaço do trabalho é isso, é esse espaço absolutamente ascético, tudo branco, tudo perfeitamente geométrico. Então, eu acho que tem, mesmo quando quando é apresentado de uma forma, nossa, olha o futuro, olha o progresso, olha como vai ser isso no futuro, ainda assim é meio que oposição, né? São seres humanos virando meio robotizados. É muito esquisito isso. Eu fico pensando ainda na questão das cores, né? Que o Franco apontou a pergunta inicial para isso, e aí eu estava ouvindo vocês e pensando o seguinte, né? O futuro é cinza, né? É branco, mas é cinza também, né? E aí cinza é a cor do aço, né? É a cor da Revolução Industrial, que é o aço como o principal produto da Revolução Industrial. Então, tem um quê ali também de que, naquele momento, século virado do 18 para o 19, mas especialmente o 19, o europeu, especialmente o europeu branco, se achou no ponto alto de domínio da natureza. O homem finalmente venceu a natureza quando passou a realizar determinados processos através da Revolução Industrial que levavam especialmente ali o aço. O aço é a grande invenção, né? Os fornos de alta temperatura que poderiam fundir os metais e fazer o aço. E o aço revoluciona a navegação, revoluciona a construção civil, etc, etc. Então, todo o futuro dali em diante é imaginado a partir daquela conquista. E aquela conquista é o aço, né? E o aço é cinza. Então, assim, os prédios são cinzas, os navios são cinza, a maioria das coisas são cinzas. E eu acho que também tem um pouco assim de uma autorrepresentação simbólica através desta cor, de que aquilo é o sentido do progresso, de que permanecer conquistando novas fronteiras da natureza, superando novas fronteiras da natureza, é o sentido do progresso. E é o cinza que representa um pouco disso. Eu acho que tem esse domínio da natureza que marca um pouco da civilidade, né? Ocidental, que é o domínio pleno, que é o homem como centro do mundo, que hoje o antropoceno é o reflexo um pouco disso. Sabia, Fran? Você sabia que existem estudos, geólogos e geógrafos que dizem que, na verdade, a gente não vive um antropoceno, mas sim um capitaloceno, que seria uma era do capitalismo, né? O problema não é o homem em si, né? O ser humano em si, a humanidade. Porque se a gente pegar um fio da história de longuíssima duração, a capacidade de destruir a natureza e de imaginá-la ascética, né, cinza, sem cor, são os últimos 150, 200 anos, né? O resto todo da experiência humana na Terra, como aquela música bonita fala, né, é de cor,
né, é de integração à natureza, de simbiose com a natureza, né? Então, tem alguns estudiosos desse campo que dizem que a gente vive uma era do capitalismo. É o capitalismo que altera a natureza neste sentido. Eu acho que a principal discordância, nesse aspecto é que a gente tira muito a capacidade humana de ser ativa também em relação ao sistema. Quando eu olho para o capitalismo, eu entendo o capitalismo como algo que aponta para um endurecimento, para uma rigidez desse mundo cada vez mais antinatural, um mundo cada vez mais poluído. O capitalismo é um combustível muito grande para isso. A minha grande questão é: e o papel do ser humano nesse processo? O capitalismo veio antes do ser humano, e do ser humano que eu falo é da discussão de humanidade mesmo, que tem um centro, tem um lugar. A gente tem uma cultura do Renascimento, que é uma cultura das ciências, a gente tem o humanismo. Depois disso, a gente tem a Revolução, tem a questão da Reforma Protestante, dos calvinistas chegando na história, e a partir de uma religião que a gente vai pensar o que é ciência, o que é muito engraçado na história da humanidade, né? Esse verniz científico que, simultaneamente, é a partir de uma religião também que vai nascer os hábitos, os costumes, as práticas que vão gerar esse capitalismo também mais selvagem. Então, eu acho que a gente fala de capitalismo que é um combustível desse processo, mas, ao mesmo tempo, a gente não olha como aspecto da cultura humana. Essa é uma questão que eu tendo a discordar, às vezes, quando a gente olha apenas para o capitalismo enquanto esse elemento, quando a gente não entende uma cultura humana que produz o capitalismo e produz também esse mundo caótico. Acho que essa é a grande diferença. Não, outro dia, eu já até me perdi, porque eu ia fazer um comentário em cima dessa questão das cores, e agora o Franco abriu outros pontos, né, para a gente conversar. Voltando, dando um passinho atrás sobre a questão da cor, achei muito importante a fala do Pedro sobre a questão do aço, né? O movimento futurista nas artes plásticas, ele tem muito esse aspecto, né, da tecnologia. Então, acho que mais do que o ser humano no centro, a gente tem colocado cada vez mais as máquinas, né? Então, a gente já falou que é o ser humano no centro, que é o capitalismo no centro, e eu acho que tem uma coisa que é a técnica, né? A máquina, o artificial, o programado, o que entrega a partir daquilo que você inseriu, né? Que é essa separação entre um planejamento e uma construção e o resultado que se vive após disso. Eu acho que isso é muito típico desse modo de produção da indústria, né? Porque até então, quando você era artesão, o artesão, a própria pessoa que planeja é a que constrói, é a que faz. Então, se alguma coisa dá errado, se borra um pouquinho, ele está ali atento e consegue ajustar e o produto sai. Enquanto, quando vai para o caminho da produção industrial, tem que estar tudo muito pronto para você dar o start na máquina e a máquina produzir aquilo sozinho. Então, existe uma separação entre o planejamento, uma produção que a gente apaga a questão do trabalho envolvido na produção, que é como se a produção fosse magicamente feita pela máquina, não tivesse trabalho envolvido nessa produção, e uma checagem no resultado, né? Então, esse fetiche desse automatismo, como se você simplesmente ter uma ideia e planejar fosse suficiente para você ter o resultado desejado, mas confunde muito essa nossa de futuro. E o movimento futurista, ele idealizava muito isso, né? As referências são todos os trens, os grandes navios, as grandes construções. Entendi. Eu acho que o ponto desse mundo dos grandes navios, das grandes construções, é também fruto desse progresso que vem ali da Segunda Era do Ferro, né, Pedro? Você que é da história, que gosta muito de falar sobre isso. Eu queria aproveitar esse gancho da Bruna, né, até para comentar algo que eu vi recentemente, que era uma análise, eu vou colocar aqui para ver se eu não estou reproduzindo fake news, né? Mas era uma análise assim sobre o design dos produtos
e como que havia uma tendência para descolorir os produtos como um todo, né? Então, o exemplo era o seguinte: o iPhone é branco ou cinza, porque se o iPhone for rosa ou azul claro, outra coisa, vai vender muito pouco do rosa e do azul claro. Então, vende-se o cinza ou branco, e quem quiser que o colora, né? Faça suas adaptações e enfeite aquilo, enfim, e coloque a sua personalidade através de uma capinha ali. Só que aí essa análise ia além, falava também que grandes lojas estavam deixando de serem coloridas, especialmente lojas de alimentos, produtos alimentares, e passando a adotar tons mais neutros, né? Cinza, preto, branco, para também evitar essa falta de escolha. Só que, finalmente, a pessoa associava a questão psicológica e do aumento da depressão e as cores relacionadas a isso, né? E aí eu queria jogar isso para o debate para ver como é que vocês enxergam isso, se isso realmente tem relação. O que vocês pensam disso? A Bruna que é designer, queria o parecer dela aí de tudo. Não, é muito legal isso que você pontuou. A questão é a seguinte, não é só a questão das cores, né? Eu vi recentemente um fio que mostra como os logotipos das marcas foram todos sendo simplificados e todos se parecem mais uns com os outros hoje em dia, né? Então, isso é muito doido, porque tem essa coisa da racionalização, da otimização e de uma linguagem, digamos, universal, de o que é elegante e que isso é imposto. Então, você vai deixando de ter as características locais, culturais locais, de certas culturas, para ter essa estética universal e chique, o que é uma contradição, né? Porque justamente quando a gente tem mais e mais ferramentas para justamente criar, mais gente criando, mais gente tem acesso às ferramentas de criação, mas está todo mundo criando as mesmas coisas, com a mesma estética, que tem a ver com esse padrão meio imposto, assim, do que é bom gosto. E isso você consegue perceber isso claramente. Isso começa lá atrás, quando fazia algum sentido. Então, por exemplo, as questões artesanais, quando você vai para a indústria, a máquina não conseguia fazer tantos detalhes, então você começa a ter os móveis com linhas retas, porque não é o trabalho do carpinteiro, e sim uma máquina cortando. Então, é uma necessidade de você simplificar as formas, porque era o que as máquinas eram capazes de fazer. E entra numa lógica que, por um lado, é muito interessante. O design universal, que vem muito ligado à escola alemã, à escola suíça, é um pensamento do modular. E uma vez que você consegue ter escala, produzir isso em grande escala e modular, pessoas que antigamente não tinham acesso a comprar móveis para sua própria casa passam a ter, isso se torna um pouco mais acessível. Então, o design, ele nasce um pouco com essa proposta de democratizar o acesso às coisas, né? Porque o trabalho manual até hoje ele é muito caro. Então, o acesso às coisas se tornava mais fácil. Só que isso se tornou uma estética, e hoje que a gente poderia estar fazendo muito mais, né? E essa questão da cor dos objetos de tecnologia é curioso, porque nos anos 00, né, o iMac ele era coloridinho, tinha o iMac azul, o iMac verde, o iMac laranja, e existia toda essa estética de que mesmo, sei lá, você comprava uma luminária, um abajur, aí o abajur tinha a cara de iMac. As coisas, os objetos todos tinham essa coisa do branco translúcido com uma corzinha neon. Então, em algum momento, o que era visto como moderno tinha esse aspecto lúdico na virada dos anos 2000. Foi justamente quando a tecnologia estava... você conseguia produzir as coisas com essas cores novas, que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico mesmo, dos pigmentos. Só que a gente, de alguma forma, voltou a essa noção do vender o básico, porque você... Aí vem a história do capitalismo, né? Porque aí você vende duas vezes. Você vende computador e aí você... capinhas para as pessoas. E a pessoa vai trocando de capinha para combinar com a roupa, e você tem mais produtos em cima disso. Então, eu acho que tem um pouco essa questão e essa contradição entre o que é o estrutural e modular e simples e reto, e o que é customizável, e aí sim você pode botar a cor que você quiser.
Mas me estranha muito, por exemplo, essa questão dos logos, né? Porque o logo não é customizado, é como a empresa quer se colocar. Mas eu não sei se vocês têm reparado, no Instagram eu tenho visto muitos cards agora com umas letras que são mais desenhadas, né? Com a tipografia um pouco mais desenhada. Então, como já teve alguns fios de Twitter apontando isso, que os logos ficaram todos retos, eu percebo também uma nova tendência das pessoas usarem tipografia com mais personalidade nos cards. E é um movimento meio pendular, né? A gente vai para o minimalismo, maximalismo. Então, para trás estavam falando de decoração minimalista. Agora é cluttercore, que chamam, né? Que é uma estética ou de casa de vó, de coisas meio lotadas. Mas, enfim, a gente vai sempre buscando uma forma de pertencer e se distinguir, né? Através dos objetos, da estética. Com relação aos celulares, eles agora estão mais coloridos. Por exemplo, tu olha o iPhone, tem um monte de cor, assim, tem um monte de... Eu acho que tem outros aparelhos também que tem algumas cores variadas, mas são raros. A maioria é preto ou branco. Teve uma época... ou então aquela cor meio bronze, meio cobre, que é ligado a esses elementos de natureza também, né? Cobre, é aquele salmão também meio cobre, aquela coisa que é quase retirada. Talvez seja pelo modo de produção, que seja mais barato, algo do tipo. Eu queria fazer outra provocação aqui, essa daí mais direta. E ia pedir o Pedro para responder, para ter um link aqui. Pedro, você acha que essas escolhas, a partir do que a gente já conversou aqui agora, têm origem em lugar e sistema? Ou você está discordando de mim sobre a cultura produzir o capitalismo? Eu acho que essa tua pergunta parece muito com aquela pergunta que você fez no primeiro episódio que a gente gravou junto, né? No episódio 2, né? Que o tema era outro, mas o sentido da provocação é mesmo, o que vem antes, né? Eu discordo, concordo, e vou tentar mostrar o porquê. Eu acho, assim, tem lugar, há uma cultura que cria o capitalismo, evidentemente, mas, digamos que, assim, até ouvindo a falar um pouco também da história do design, né, como que o princípio era um e depois se torna outro, com a questão da democratização, e aí agora a ideia deixa de ser a própria democratização, mas o aumento da venda. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É claro que se a gente pensar numa gestão histórica do capitalismo, né, uma gestão mental anterior à própria Revolução Industrial, é a questão do lucro. O lucro, quando se desprende da teologia, ou seja, quando a Reforma Protestante diz para todo mundo que a usura, o empréstimo aos juros e o lucro não era mais pecado, que ninguém ia para o inferno se ficasse rico à custa do trabalho do outro, no sentido, não mais a questão do nascimento. Ali eu estou falando de Europa no século XIII, XIV, né? Porque uma coisa, Deus disse que você nasceu assim, o outro nasceu assado, então tem que ocupar aqueles lugares. Então o nobre não achava que estava explorando o camponês, era uma questão de nascimento, de distribuição de seus papéis através do nascimento. Mas o lucro e a usura, ou seja, o empréstimo a juros, e o que a burguesia fazia era um pecado. Quando Calvino diz que não é pecado, que na verdade a obra, durante a vida, a sua obra, e se você se enriquecer é porque você foi predestinado àquilo, isso liberta a burguesia das suas amarras mentais do inferno. E morais, né? Morais, mentais, exatamente, do inferno. Então, esse é o primeiro elemento cultural, assim, que, claro, que não vou dizer que na concepção que eu parto, né, que inaugura o capitalismo, não é, né, porque lá para o velho barbudo, para o Marx, o capitalismo se torna hegemônico com a Revolução Industrial. Até então ele era contra-hegemônico. A burguesia tinha um papel contra-hegemônico e a produção que a burguesia fazia era contra-hegemônica. Mas aquilo ali é uma reforma mental que pega um elemento que vai se tornar central na sociedade capitalista, que é o lucro, e faz com que, já que não é mais pecado, a gente pode correr atrás incessantemente daquilo. Agora, eu diria, com muito cuidado, com muitas aspas, que essa cultura, ela dentro do capitalismo, ela quase que ganha uma vida própria.
eu vou botar muitas aspas nisso porque não é isso, evidentemente, mas ela praticamente ganha uma vida própria, ela se autonomiza. Aí eu já estou imaginando até a discussão que a gente já fez sobre Matrix. Por quê? Porque há questões da prática cotidiana e da consciência sobre aquilo que elas não são repensadas o tempo todo. Elas estão tão arraigadas no fazer e no buscar o lucro que o que você chamou de cultura lá na tua outra fala se tornou o próprio capitalismo. A cultura do capitalismo é essa. O capitalismo não é um modo de fazer as coisas apenas, é um modo de viver. Então, o modo também de pensar, organizar e projetar para o futuro é a cultura, o que a gente está chamando aqui de cultura, que nesse ponto tem acordo, o conceito de cultura, né? E a cultura do capitalismo é a busca incessante do lucro. Então, se nesses movimentos pendulares que a Bruna citou, é necessário voltar um pouquinho para o passado ou imaginar o futuro, é porque é o lucro que está. Os gostos estão. A produção está correndo atrás do lucro, que está também incitando novos gostos, que eles se modificam, se autonomizam e depois o lucro vai atrás quando o lucro não precisa daquilo. Então, esse movimento cíclico é um movimento que vai produzindo isso. Tem um complemento a falar sobre isso aí, que eu acho que também tem uma coisa que é a virada de chave do liberalismo para o neoliberalismo, né? Porque o liberalismo, em sua essência, como ele se propõe, era um sistema de trocas. Então, trocas, né? O liberalismo idealizado, eu tenho uma coisa que você não tem, você tem algo que eu não tenho, a gente troca e ficam os dois felizes. Então, existe esse horizonte dessa perfeição de troca. O neoliberalismo ele já entra na lógica de competição, né? A essência não é mais a troca, e sim a competição e o ranqueamento. E uma competição é impossível todo mundo sair feliz disso, né? Alguém ganha e alguém perde. Então, a variedade se torna um problema. E quando a gente está só trocando coisas, que ótimo que eu produzo X e você produz Y. Quando você está só competindo, na verdade, leva uma tendência de você começa a categorizar o que é desejável e o que não é desejável. E começa todo mundo a correr atrás só de um certo conjunto de símbolos, de valores, de produtos, e que isso empobrece a nossa experiência, porque tem gente, está todo mundo tentando descobrir qual é a próxima estética, qual é a próxima novidade, qual é a próxima tecnologia, e não algo que satisfaça um grupo e que seja... essa questão da variedade, né? Que eu acho que a troca ela depende de variedade. Se todos nós produzimos a mesma coisa, não tem por que trocar. Então, ela exige variedade. E a competição não. Ela exige que a gente estabeleça regras comuns para conseguir comparar as coisas. A comparatividade é mais importante. E com isso, o futuro vai ficando cada vez mais pobre, né? Menos variado, menos colorido, porque está todo mundo só tentando... a coisa do monopólio, né? Quem é que vai monopolizar o que é desejável na próxima esquina? Eu acho que a questão que a Bruna trouxe juntar em conjunto com o que o Pedro falou passa a fazer muito sentido no aspecto do que de fato vai ser o futuro, porque as pessoas começaram a caminhar para o mesmo lugar para poder garantir desenvolvimento de renda. Por exemplo, você vai olhar os casos da expansão agrícola e pecuária no Brasil. Você tem um modelo ali que sai de um lugar e vai tomando outras regiões do país que antes não experimentavam dessa relação com a natureza. Vai se desenvolvendo uma cultura de desenvolvimento no país que antes não existia, e que a partir dessa cultura as pessoas vão falando, eu vou enriquecer. Isso cria uma perspectiva de enriquecimento que se dá a partir de uma cultura que sai de uma região e começa a migrar, e aí fica um negócio meio desenfreado, porque o que faz para ter dinheiro? É boi, é soja, isso a gente está falando de uma realidade brasileira. Você passa a ter uma cultura de enriquecimento muito própria. Agora, voltando ao que começou a discussão, que a gente falou, e eu quis até pontuar moral, porque moral é um clique que eu acho que é muito interessante para a gente entender a mudança de comportamento dos seres humanos, primeiro uns com os outros, porque antes você tem uma igreja
que cria uma série de discursos que gera intimidação a uma burguesia que já estava querendo ser desacorrentada, que ela era acorrentada politicamente e moralmente, tanto que precisou de uma representação religiosa para dizer para ela, ó, o que você faz não é um problema. Então tem uma questão moral muito forte nesse aspecto. E aí, quando a gente vai criar esse mundo que é desacorrentado dos laços políticos, das ordens religiosas que antes era ditada pela Igreja Católica e principalmente pela ordem moral, porque o inferno o inferno não tem relação com você que quer lucrar em cima de alguém que está pedindo seu dinheiro. Isso daí acabou. O inferno, a possibilidade de ir para o inferno, a partir disso, ela acaba. Só que aí vai se criando uma série de valores que, ao mesmo tempo, passam a ser a cultura, que, como o Pedro falou, que ganha autonomia dentro do capitalismo, ela passa a ser uma cultura que não é mais só de predestinação perante os segredos, acho que a palavra principal é essa, os segredos de Deus, porque a gente está falando de uma religião que lá na Suíça, lá na Alemanha, está falando de uma religião que os segredos de Deus eles aparecem a partir de indícios, mas não são revelados. Mas passa a ser uma cultura que eu quero ser essa pessoa, eu quero conseguir o que essa pessoa conseguiu. Então a gente tem um mundo que ele passa a ter um valor muito mais cultural mundano. E ele passa a agir diretamente na realidade. E não por acaso, é a partir dessa experimentação com a realidade que a gente vai ter todo um arcabouço científico, um arcabouço analítico que nasce dessa cultura. E é uma cultura que não tem mais vínculo com o outro. A moral não prende mais o outro. E eu acho que acaba gerando, acho que acaba culminando nesse mundo que a gente vive hoje. Ô Franco, estou ouvindo você aqui, estou pensando o seguinte, é importante a gente lembrar também que a própria ideia de solidariedade, ela é cultural, ou seja, ela é uma criação humana, né? Só para a gente também para quem está nos ouvindo, né, não supor que a gente está também tornando imanente no ser humano a ideia da solidariedade. O que eu quero dizer com isso? E opondo isso ao próprio capitalismo, né? Dizer, olha, o capitalismo, enquanto uma libertação das amarras do pecado, do lucro, não sei lá o que, despertou no ser humano a individualidade, né? E aí a individualidade liberal e a individualidade neoliberal, como a Bruna colocou. Mas a solidariedade também, ela é também uma construção humana. Então, se a gente tiver que imaginar o futuro a partir da solidariedade, a gente também pode estudar o passado a partir da solidariedade enquanto uma cultura humana. O que eu quero finalmente dizer com isso? É que o ser humano, né, as experiências hominídeas diante da natureza, elas eram de fragilidade. Ora, como é que o ser humano sobrevive? Em sociedade, em associação. Não é dizer sociedade para a gente não chegar num conceito mais problemático porque a gente está discutindo. Em associação. Um ajudando o outro tem chances maiores de sobreviver contra, não vou dizer nem as catástrofes da natureza, não, mas o próprio cotidiano do ser humano animal na tentativa de sobreviver, de se reproduzir a sua existência, né? E de ter vida, viver mais um pouco. Então, caçar, coletar, fazer agricultura, isso tudo só era possível em associação. Então, a ideia da solidariedade, ela é uma construção cultural de um período antiquíssimo, que está tão enraizado nos seres humanos que ela o tempo todo ainda se choca com o que a gente vive hoje da individualidade, né? Então, se a gente quer imaginar também um futuro em que essa solidariedade é o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, né? A ideia da solidariedade, até eu tenho visto alguns memes sacaneando
o governador, né, que é aquela coisa, vocês podem parar de doar porque está atrapalhando o comércio local. Porque, vejam, por que eu estou refletindo isso agora. A pobreza, a miséria no Brasil, ela não gera tanta solidariedade quanto uma catástrofe natural. A capacidade das pessoas se reunirem e doarem ou produzirem alguma coisa, como eu vi algumas reportagens, que era um bar, em que a pessoa resolveu transformar o bar numa fábrica de cobertor. Pô, interessantíssimo. Mas só a catástrofe natural que gera aquilo tudo. Porque exatamente isso que você falou, Franco. Porque a própria pobreza, a miséria não, mas a pobreza, né? Aí como 2 níveis, está dentro de uma cultura de que assim, não, todo mundo é capaz de vencer, eu quero vencer, então deixa o cara se virar, deixa ela se virar, deixa ele se virar. Mas uma intempérie, uma catástrofe, um evento climático tal qual do Rio Grande do Sul gera uma corrente importantíssima e necessária de solidariedade. Por quê? Porque aí é a associação entre os seres humanos contra a natureza, para a sobrevivência, para garantir, para a manutenção da sobrevivência. O que a gente está vivendo hoje é que a lógica sem freio da individualidade, da busca pelo lucro, da busca pela competição, etc., não está destruindo a natureza, né? No sentido de que vamos acabar com a Terra. Acho que ainda está longe, só a bomba atômica por enquanto vai fazer. Mas está fazendo com que a natureza se volte contra nós de uma força que é muito maior e que continua sendo muito maior e que durante muito tempo ainda vai ser muito maior, a não ser que alguém aperte o botão vermelho e exploda a Terra de uma vez inteira, né? Então, assim, para fechar, a solidariedade também é uma construção e é preciso, talvez, recordar, né, no âmago mais profundo da nossa historicidade, que é a associação, que é a solidariedade que permite o bem viver. Permitiu superar a natureza no sentido de fazer com que impedir que a natureza nos matasse com 15, 16 anos. Mas, de qualquer forma, é o que nos levará a pensar a possibilidade de uma vida em comunhão com a natureza. Aí já é outra discussão. Eu acho que o gancho da questão da solidariedade e do que nos fez chegar até aqui, né? E para o futuro a gente também vai precisar ainda, né, da solidariedade e a questão da natureza, que também a gente chega onde a gente está porque tem natureza, que a gente planta ou colhe comidas, caça, enfim, então existe essa interdependência. E a impressão que me dá, voltando um pouco àquele ponto que eu falei do futuro, que não é nem humano no centro, né, é a máquina, e quando ele é otimizado, são seres humanos que se comportam como máquinas, né, perfeitamente previsíveis. Eu acho que a gente vem buscando, essa nossa imaginação do futuro tem sempre sido uma emancipação tanto da natureza quanto da sociedade, dessa questão da associação, né? Então, assim, a independência, você não depender dos outros seres humanos também, você não ficar à mercê da natureza, né, dos ciclos normais das estações, né? A gente tem geladeira para conduzir as coisas, a gente, enfim, não fica mais tão dependente do momento da colheita, a gente desenvolveu para isso, não ficar tão à mercê da natureza, mas também a gente vem buscando nos tornar independentes também uns dos outros. E eu acho que a questão da catástrofe, ela coloca tudo isso em suspenso, porque a gente lida com o fato de que a natureza se impõe, aí a gente lembra que a gente precisa de uns dos outros, e aí esse esforço, como ele é pontual e momentâneo, isso se dá, enquanto pelas questões estruturantes é muito mais difícil você sustentar essa clareza da nossa mera insignificância de forma mais duradoura. Então, que é o papel da filantropia, né? É muito confortável, mesmo para quem tem essa solidariedade, quem sustenta isso a muito longo prazo, é na lógica da filantropia, de que eu tenho, então eu sou bondoso, aí vem o julgamento moral, e eu compartilho o que eu tenho com os pobres e desafortunados. Então, você naturaliza esse lugar, né? Volta uma coisa meio aristocrática, de olha, eu de berço, eu tive essas chances, ou eu sou muito merecedor, porque eu sou ótimo, inteligente, então eu sou bondosa, além de inteligente e bem-nascida, eu também sou bondosa e compartilho isso com os outros. Enquanto você lutar por uma sociedade mais igualitária, você justamente esvazia esse lugar, né? Não existe mais o lugar do filantropo, se a sociedade é igualitária.
E se o bem viver é mais bem distribuído, você retira dessas pessoas a oportunidade de se mostrarem caridosas e solidárias. Então, mas voltando ao tópico do futuro, que foi o que a gente estava falando, tem a ver com isso, com essa imaginação de futuro. Por que o futuro está tão cinza? Tanto no distópico quanto no otimismo. É isso, a gente quer cada vez mais mediatizar as nossas relações. A gente prefere falar com uma inteligência artificial em vez de falar com outro ser humano. Porque não me causa tanta frustração. A máquina que me responde mal, a pessoa fala, não desenvolveu ainda o suficiente. Você tem essa tolerância com a máquina que falha, que você não tem com os outros seres humanos falhos. Então, eu acho muito esquisito isso, essa nossa relação de realmente tornar máquinas, querer que as pessoas sejam máquinas. Acho que passa um pouco por isso. A gente vem construindo o futuro dessa forma, e é isso que tá acontecendo, né? Enfim, é isso. Eu acho que o ponto mais interessante disso tudo é que a gente está olhando para uma relação de desassociação do ser humano da natureza, né? O tempo todo. Hoje a gente vê uma relação de desassociação dos seres humanos com os outros seres humanos que está em suspenso, porque o futuro é incerto, então não sabe-se ainda quais estratégias vão ser usadas. Tem gente querendo ir para Marte, talvez seja um Matrix, que os poderosos vão para Marte e a gente fica aqui sendo vigiado por máquinas. Que uma das suposições de Matrix é exatamente essa, né? Os seres humanos fora do planeta, os poderosos fora do planeta, e os que ficaram aqui vão ser vigiados por sentinelas, não por acaso da minha sentinela. É uma suposição, nesses 25 anos de Matrix. Mas essa relação com a natureza individualista, que é externa à solidariedade, e todo o movimento de domínio da natureza, ela gera inúmeros produtos para a humanidade. Agora eu falo produto no sentido até estrito mesmo. A alimentação de alimentos que não são alimentos, são simplesmente invenções químicas, e que há todo um teste para ver se chega na condição de garantir a sobrevivência humana. Conversa com aquele filme Her, Ela, que tem na Amazon, que o cara prefere namorar com um sistema de operação do que com uma pessoa normal. Então você tem uma série de elementos aí que dá indício dessa ideologia de isolamento, de intramundano, assim, é um intramundano que vira um intrapessoal. Você vai viver num mundo que você cria espera de dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Agora, o motivo, eu não sei qual é. Eu acho que essa é a grande questão. De você o tempo todo estar lutando para viver num mundo em que eu tenho que dominar a natureza, eu tenho que dominar os seres humanos. Eu acho que é uma grande disputa individual entre todos, assim. E que, no final das contas, a gente está indo para esse colapso. Esse colapso de não pensar o mundo verde. Por quê? Porque não faz sentido o mundo verde. Porque o que está verde eu vou dominar também. Acho que a sensação que eu tenho é mais ou menos essa. O que está verde, o verde é uma relação com a natureza, de que a planta, pelo fato de estar parada, ela pode ser dominada. Ela não tem serventia. Se alguém se mexe, tem serventia. Eu acho que é o contrário. A planta nos lembra do que a gente não controla. Você planta, você pode pegar a mesma muda, botar em vários vasinhos, elas vão nascer nos tempos diferentes, elas vão florescer em tempos diferentes. Em termos de estação do ano, tem época, ainda mais nos países, né, que pautam, são países temperados e que pautam grande parte do nosso pensamento até hoje, né, é muito demarcado. O que é verde vai ficar marrom e vai cair, e vai ficar sem folha. Então, assim, você elimina o verde, você elimina o que muda independente do nosso querer. Eu acho que é um pouco por aí a eliminação do verde. Eu acho que o aspecto que eu estou falando é mais no sentido de você olhar aquele espaço e falar assim, isso não vai se defender contra mim, isso não tem interesse próprio, isso não tem nada, isso não é racional, e eu vou dominar, vou construir um prédio naquela região.
vou desmatar porque eu quero criar gado aqui. Eu acho que é mais nesse sentido, e não no sentido natural do processo. Tudo bem, mas eu acho que isso não explica essa nossa falta de imaginação na ficção de um futuro mais verde, né? Por que na ficção, que quando a gente cria o futuro, ele é sempre prateado, ele é sempre em vidro, ele é sempre antissético? Por que a nossa imaginação não é um futuro florido, não é um futuro com árvores, não é um futuro orgânico? Porque não é, porque essas coisas, o nosso futuro é algo que está sob o nosso controle, não é que eu quero dominar. Justamente essa imaginação, ela já é após o controle. E ele não tem verde, porque o verde não adianta, é isso. A gente planta a árvore e as raízes crescem e elas quebram a calçada, porque aquela árvore não cabe naquela gola definida para ela. Então, o verde, eu acho que ele meio que nos amedronta também, assim. Por isso que o futuro imaginado não comporta, porque o futuro imaginado é esse futuro que a gente tem tudo sob controle. E Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que vale tudo pelo progresso? Não, né? A resposta é não, né? Acertei? Acertei. Depois dessa conversa toda, você fala assim, eu acho que vale. Então, eu tava me preparando para essa e tava lembrando do Walter Benjamin, né? 12 lições sobre história, e o texto do Bauman, do Zygmunt Bauman, Retrotopia, que o Walter Benjamin traz, numa das lições lá, a questão, o quadro do Klee, Ângelos Novos, né? E ele falando que é o cara assim, né, com os braços abertos, que é um anjo do progresso, ou seja, tudo que ficou para trás, se ficaram corpos para trás, guerras para trás, não tem problema. O progresso é como um vento forte que empurra esse anjo para frente. E o Bauman, recentemente, né, antes de falecer, traz um texto chamado Retrotopia, que é um livrinho pequenininho, que ele fala que assim, esse progresso causou tanta destruição, e aí eu acho que aí pode estar uma das saídas, né, para o que a Bruna estava colocando, como hipótese minha agora, que esse progresso trouxe tanta destruição que esse anjo virou de costas, né, e agora o nosso olhar é para o passado. O passado é o local seguro, por isso uma retrotopia, né? Ele está brincando com a ideia de utopia do Thomas Moros, né? E está falando o topos agora, o lugar é o passado. Isso explica uma série de coisas, né? Historicamente, movimentos políticos, de saudosismo de governos autoritários e por aí vai, mas também poderia explicar, por exemplo, questões das tendências de moda, tendências arquitetônicas ou de design, como a Bruna citou, assim, agora do minimalismo foi para uma coisa de um passado na casa de avó, né? Ou seja, é o local, é a imagem que a gente tem de uma segurança, porque a vida adulta é terrível, é pagar boleto, né? Eu até brinquei outro dia isso na reunião na escola da minha filha, que a gente sai do boletim para o boleto, né? Nossas crianças estão no boletim, que já assusta, né? Chegar com o boletim em casa e agora a gente recebe os boletos para pagar. E qual é o local seguro? É a nossa infância. Inclusive a infância em que a gente não destruía a natureza, a gente não se sentia capaz de destruir a natureza e admirava, gostava. Se a gente olhar para as crianças e ver como é que elas se encantam, né, com tudo que é da natureza, com as cores, com as estações, com os astros, com o céu, tudo isso encanta a criança. Então, o local de segurança não é mais o futuro, é o passado, né? E eu acho que, assim, por mais que isso seja, segundo o Bauman, né, sinais do tempo, sinais perigosos do tempo, mas eu acho que talvez esse olhar para o passado, né, para um passado de longuíssima duração, de a gente pensar, olha, a linha do tempo da experiência humana na Terra, o fim da experiência humana na Terra, né? Minha pequena Eva, a maior parte da experiência humana na Terra é de um mínimo de tentativa de confronto com a natureza para evitar que a nossa morte seja antecipada.
mas significava também de comunhão. O aprendizado foi de comunhão com a natureza. Então, talvez seja esse passado muito mais distante do que a casa da avó, do que a nossa infância, que pode fazer com que a gente tenha uma outra concepção do que é não mais o progresso, mas apenas a estabilidade. A estabilidade do viver em comunhão com os outros e com a natureza. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, o Joio e o Trigo, que eu achei muito interessante, que ele começa a falar numa ideia de permanência. O progresso ele não vai vir para todo mundo. Quem evoluiu, quem desenvolveu, e a gente tem que pensar hoje numa era de permanência. Inclusive, ele cita até o Nego Bispo, que o Nego Bispo vai pensar as coisas de maneira circular, que é início, meio e início. E isso que você falou, outra coisa que eu acho super interessante, é uma coisa que o Durkheim sempre falava. O Durkheim falava, o progresso, o futuro, ele amedronta, e ele tem muito problema. E aí ele vai começar a entender as motivações dos reacionários, dos conservadores, em detrimento dos progressistas, dos modernos. Ele vai o tempo todo estar falando isso. O progresso amedronta. E essas pessoas que são contrárias a eles têm as suas razões. O problema é que não tem como parar o progresso, que a gente tem que olhar para o futuro e tentar criar elementos que estabilizam determinadas ideias e não atropela todo mundo, porque é um pouco essa ideia de futuro, né? De atropelar tudo. Ainda mais quando a gente vai querer discutir isso a partir de um lugar humano, de onde isso sai. O futuro é esse futuro individualista, esse futuro em domínio da natureza. E quando a gente fala de linha, Pedro falou de linha teleológica do entorno do futuro, eu acho que ainda assim a gente está preso a uma cultura que ela se propõe a ser progressiva o tempo todo. Ela acredita muito em ser progressiva. E hoje o que está ganhando muita voz na sociedade são culturas que não têm essa visão progressiva. São culturas que trabalham com o futuro, passado e presente de maneira simultânea, com a existência de maneira simultânea também, se pode ser, assim pode ser dito. São culturas que estão olhando para a natureza e falando, não, a gente faz parte disso aqui, porque o progresso, o desenvolvimento, até então, onde a gente olha para ele, é de dominação, é de individualismo, é de falta de solidariedade, que é uma construção cultural e humana. E acho que isso, de fato, é porque a gente vai olhar determinadas culturas, e determinadas culturas estão fundadas nisso. E até pouco tempo atrás a gente brincava, zoava, e hoje em dia a gente está tendo que voltar atrás e pensar, cara, até que ponto todo desenvolvimento, sofisticação é maior que o entendimento de si como parte de um todo. Até que ponto? Bruninha? Voltando um pouquinho na pergunta sobre o local, né, se tem um lugar e um espaço e um tempo onde nascem essas ideias de futuro, é sempre bom lembrar que, né, nós aqui no Brasil somos muito influenciados pelo pensamento norte-americano, europeu. Quando você começa a perceber as soluções que cada cultura dá para as mesmas coisas, né? Então, a Europa é um território razoavelmente estável, né? Ele tem os ciclos das estações, que é razoavelmente estável, mas não tem terremoto, não tem maremoto, não tem nada. Então, eles conseguiram construir arquitetonicamente esses grandes monumentos, né? A Sagrada Família está lá desde a... Sagrada Família não, me sumiu o nome. Na França, né? Me sumiu o nome. A igreja lá. Essas igrejas góticas estão todas lá há séculos e séculos e séculos, e quando você chega a essa sensação, meu Deus, essas pedras estavam aqui quando os seres humanos eram outros e viviam de outra forma, e isso já estava aqui, esses vitrais, Notre Dame, é isso. Os vitrais já estavam aqui e tal. Se você vai para o Japão, que é conforme pela questão do terremoto,
a relação deles com o divino não pode depender do permanente, porque não vai ter permanência. Um Deus que oferece permanência simplesmente não vai estar naquela ilha. Então, pelo contrário, eles aceitam mais o movimento da natureza. As preces têm a ver com os sinos, e quando bate o vento, isso é a prece reverberando. Então, eu acho que existem essas outras formas de enxergar a natureza e de viver em comunhão com a natureza. E que nos traz a um outro lugar, né? Então, eu acho que muitos dos problemas que a gente tem vivido hoje é porque é parte de um lugar muito específico que nos oferece essa coisa do acúmulo, né? Só faz sentido você pensar no acumular se você tem onde guardar o que está acumulado. Se você está sempre sujeito a um terremoto, você não vai acumular, não tem como, porque a natureza vai vir e vai tirar isso de você. Então, a relação com o tempo, com o acúmulo, com a relação entre as pessoas também é outra. Gente, caminhando aqui para o final desse bate-papo muito legal, eu queria fazer um exercício de imaginação. Qual é o futuro para você, Pedro? Olha, eu acho que a gente está tão impregnado, né, das experiências de futuro cinza e metálico, que durante todo o episódio, durante toda essa nossa gravação, eu não consegui projetar mentalmente uma imagem que não fosse essa. Talvez a mais próxima são de alguns filmes apocalípticos em que os protagonistas chegam num futuro arrasado, mas em que a natureza, um futuro arruinado, mas em que a natureza já ressurgiu no meio daquilo. Então, a paisagem que fica é a paisagem de ruínas de prédios, de monumentos, com árvores no meio daquilo tudo. Isso eu acho que é o máximo que eu consigo hoje, dentro da nossa historicidade aqui, do nosso campo de experiências, e o horizonte de expectativas é o máximo que eu consigo imaginar, de que é a ruína provocada pela própria destruição humana, porque, como você falou, a partir do Durkheim, eu não vejo, sinceramente, que a gente vai evitar a ruína, mas que a natureza surja no meio da ruína. Então, seria uma composição, o futuro que eu imagino. Paisagens arruinadas, cinzas, e com a natureza, com que as árvores crescendo no meio disso. Esse é o futuro imagético, né? Se tem uma imagem do futuro, é isso que eu imagino. E você, Bruninha, qual é o futuro para você? Eu tenho dificuldade de imaginar o futuro... Mas eu queria fazer uma outra provocação que não é necessariamente sobre a imagem do futuro, mas como evitar esse futuro cataclísmico, né, que o Pedro pintou aqui, que a gente falou durante o episódio inteiro. Eu acho que tem uma questão que é justamente a gente parar de se preocupar tanto com o futuro e se preocupar um pouquinho mais com o presente, né? O presente já está muito ferrado. Então, se a gente conseguir ir ajustando o presente para que ele seja menos destrutivo das relações da natureza, a gente vai construir um futuro diferente disso. Mas eu volto para essa questão de separar o que a gente está planejando e o resultado que se obtém, e mais sobre o trabalho de construção disso. Porque eu acho que também essa questão, por exemplo, da inteligência artificial, do mundo do trabalho, isso parece que está todo mundo idealizando um futuro em que você aperta um botão e seus problemas estão resolvidos e você vai só gozar da vida boa porque o botão resolveu esse problema. E é só uma disputa sobre quem vai ter acesso a esse futuro idealizado. E eu acho que se a gente pensar um pouco mais sobre o que fazer nesse nosso período, enquanto estamos aqui nessa vida, nessa terra, como a gente quer gastar o nosso tempo, ao que nós queremos nos dedicar, ao que a gente quer construir na nossa vida, acho que a gente começa a evitar esse futuro mais horroroso. Assim. Então, eu queria encerrar com essa chavinha um pouquinho mais otimista, porque eu acho que é isso, a gente está tentando resolver os problemas para então viver. E eu já não acredito mais nisso. O viver é a forma de ir solucionando os problemas que se apresentam, seja eles naturais, sejam eles sociais, sejam eles psicológicos, né? Porque a gente nem abriu essa porta dos efeitos psicológicos que esse futuro está trazendo já para a gente. Então, encerro com essa fala, que focar um pouquinho mais no presente, que eu acho que o futuro vai ser o desdobramento do presente que a gente escolhe viver. Eu tenho uma outra visão sobre o futuro, que é uma visão radicalmente conservadora, no sentido
que é um conservadorismo a partir de uma perspectiva moderna, ocidental, mas ao mesmo tempo é porque eu acredito numa retomada de Brasil para trás. Acho que o futuro é um pouco esse, da gente poder olhar, cultivar, transformar a cidade num verdadeiro castelo de João e Maria. É um pouco isso, que é um pouco a Amazônia. Da gente olhar para o espaço e falar assim, ó, a fundamentação do ser humano hoje é existir. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter comida e água limpa. Então, vamos plantar, não vamos ter preocupação com o carro. Se tu tiver teu carro, um pedaço de manga, um pedaço de abacate cair no teu carro, problema seu. É uma cidade inteiramente comestível mesmo, como um castelinho de João Maria, das pessoas não terem mais asfalto, dormir na areia da praia mesmo, fazerem parte da natureza. Da natureza. Quer construir uma casa? Vai do chão da sua casa, vai ser na praia. Igual como eram as casas antigamente aqui no Leblon, na região quando tinha a Praia do Pinto, que minha avó sempre conta. E a casa da minha casa era cheia de areia, porque era mangue, era areia ligada com a praia, então não tinha asfalto. Então, assim, esse mundo cinza, esse mundo do concreto, ele veio para tomar esse mundo natural que as pessoas viviam. Falaram para ela, isso é o futuro, isso é o progresso. E aí eu tenho até medo um pouco de pensar assim, porque eu estou pensando um pouco de, vamos voltar um pouquinho passado, vamos plantar tudo, vamos tirar o concreto. Ah, mas vai ser uma vida mais desconfortável. Até que ponto? Porque o conforto está muito ligado a esse mundo de futuro. Então, eu olho sempre e penso que a gente pode fazer um grande castelo de João e Maria no mundo, em que tudo, no Brasil principalmente, em que tudo vai ser comestível. Gente, eu me senti agora até pessimista demais depois de ouvir vocês. Mas é isso, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é um pouco esse. Não, eu acho, Pedro, que assim, tudo continuando como está, vai ser isso aí mesmo que você propôs. Mas não é muito do meu feitio aceitar as coisas que vão ficar do jeito que tá, né? Então a questão é o que a gente vai construir de diferente, como chegar lá, né? Uma coisa diferente. Gente, fechamos aqui mais um episódio do podcast Ensaio 55. Para quem quer conhecer um pouco mais e saber da rotina dos episódios, acesse o Instagram. Os episódios também estão no YouTube e no Spotify. Estamos começando com esse projeto e aos poucos vamos desenvolvendo mais episódios e gerando mais conteúdos para vocês. Um abraço e até a próxima.